Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior, você de Bujaria, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acrianas, você nos prestigia pela NET, HD TV, canal 15, você precisa fazer um pacote, né? Comprar um pacote na TV fechada. Ou pela internet, aí 0800, inteiramente grátis, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Toda a programação da TV Rio Branco está à sua disposição no portal riobranco.net, além de todas as notícias que acontecem no Acre, no Brasil e no mundo, além do artigo do Dr. Narciso, algumas colunas, inclusive a minha, a coluna Panorama Político. Quer saber os bastidores da notícia? Aliás, hoje tem um texto sobre o que está por trás da Covid-19, o que tem por trás desse circo todo. Leia que você vai ter uma compreensão completa sobre o que está por trás de tudo isso, os interesses econômicos, políticos e outros interesses, tá bom? 11 horas e 17 minutos, o programa de hoje começa falando em política. Aí no meio tem política e no final também, 100% de política hoje. O primeiro entrevistado é Cláudio Ezequiel, pré-candidato a vice-prefeito na chapa liderada pelo petista Daniel Zen. Cláudio Ezequiel era do PT, mas há algum tempo já está no PSOL. Ok? Primeiro bloco com ele. O segundo bloco com o deputado Roberto Duarte Júnior. Ele é presidente do Executivo Municipal do MDB, pré-candidato do partido à Prefeitura de Rio Branco. O MDB já está consolidado uma aliança com o PTB da Charlene. Digo da Charlene por causa da liderança dela, né? Do PL, da Antônia Lúcia, e também do Republicanos. 4 partidos já estão fechados, então, nessa aliança. No final do programa, eu converso com a deputada federal Mara Rocha, um dos destaques da nossa bancada, lá em Brasília. Ela vem acompanhada do pré-candidato a vereador pelo PSDB, partido da deputada, o irmão dela, o Pang Rocha, ok? E agora, com apoio do laboratório Dr. Lúcio Brasil, também da Prontoclínica e do Araújo Mix, eu tenho o prazer de conversar com o professor Cláudio Ezequiel. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Muniz. Obrigado aí. O espaço que você está nos dando aqui para estar colocando as nossas opiniões. Sempre vocês muito democrático e aberto para ouvir todos os candidatos, ouvindo os pré-candidatos, ouvindo as pessoas que estão se propondo a governar a cidade de Rio Branco. Professor, para quem ainda não sabe, eu não lembro, o senhor projetou-se politicamente nos movimentos populares, notadamente no movimento sindical, né? No Sinteac, Sindicato dos Professores, melhor dizendo, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre. O senhor foi diretor, passou por vários setores e foi presidente também há alguns anos. Depois foi secretário secretário municipal, subsecretário de Educação na gestão do prefeito Angelim, quando o secretário de Educação era o professor Malci Fecuri. Depois o senhor deu uma saída, foi à Europa, precisamente na Espanha, se qualificar ainda mais, né, fez um mestrado lá, retornou e ficou alguns anos na gestão, tanto do Angelim quanto do Marcos Alexandre. O senhor foi, entre outras coisas, secretário de Gestão Administrativa, que na verdade na Prefeitura é secretário de Administração. Isso. Exerceu outros cargos também, inclusive na Escola de Servidor Público do município. Com toda essa bagagem, qual é a sua expectativa agora como pré-candidato a vice-prefeito na chapa liderada pelo Daniel Zen? Primeiro, eu tenho muita gratidão pelo reconhecimento do trabalho que foi feito, Muniz. A minha vida sempre foi pautada na ética, na responsabilidade, no compromisso e fazer o melhor pelas pessoas. Quando eu fui presidente do Sindicato da Educação, eu lutei muito e defendi essa categoria, a categoria dos servidores públicos. Fizemos plano de carreira, fizemos uma política ampla de formação, num diálogo, na época, com o governo do Estado e que teve a parceria da universidade, que nos atendeu e que tem muitos agora que quer ser o pai dessa história, mas essa história tem que ser contada e falada a verdade. A formação de pelo menos 4 mil professores que teve nesse estado foi construída e foi movimentado e foi articulado com o professor Cláudio Ezequiel na presidência do Sinteac, né, que teve, claro, a responsabilidade do governo e também a parceria da Universidade Federal do Acre. Então eu tenho gratidão por todo esse trabalho que foi feito, por tudo isso que nós conseguimos construir e hoje eu me sinto pronto para poder estar nesse grande desafio, no convite que foi feito pelo meu
pré-candidato a prefeito, Daniel Zen. Sem contar todo o trabalho que nós fizemos na época que eu fui secretário do Angelim e do Marcos Alexandre. Foi comigo naquele espaço de governo que a gente conseguiu fazer a melhor previdência das capitais do país. E eu digo isso com propriedade porque eu fui presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Capitais. Um acreano, aqui da cidade de Rio Branco, se tornou presidente nacional de um fórum onde tem grandes cidades como São Paulo, Rio, Minas, que não tiveram interesse de disputar com a gente. Então, eu fui 2 anos presidente do Fórum de Secretário da Capital e eu entendo um pouco desse procedimento da Previdência. Então, nós fizemos a melhor Previdência do servidor público aqui em Rio Branco, onde nós rompemos o teto, pode se aposentar com um teto bem robusto, fizemos planos de carreira, fizemos formação dos professores, fizemos formação de funcionários e dialogamos abertamente com o servidor público. Então, esse trabalho foi um trabalho muito positivo. E hoje nós temos, olhando para o que está posto hoje na Prefeitura, você tem uma perda de diálogo com essas categorias. Você tem uma perda de diálogo. Tem 3 anos que nós saímos da Prefeitura, o Marcos e eu deixei a Secretaria de Administração, e eu fiquei 7 anos como secretário, passou-se 3 secretários depois de mim, e ainda não resolveram os problemas que precisavam ser resolvidos, porque nós não conseguimos resolver tudo, é evidente. Mas não fizeram mais o diálogo com o servidor público. E nós estamos querendo retomar esse diálogo com o servidor público, avançar nas conquistas deles e valorizar ainda mais que foi o trabalho que nós fizemos. Essa vai ser a nossa missão no diálogo com o servidor público. Mas nós estamos preparados também para olhar os bairros da nossa cidade, olhar a educação, olhar a saúde, a segurança dentro do que é a responsabilidade da Prefeitura. E eu me sinto feliz, alegre e abençoado por estar nesse desafio. Primeira agenda que eu fiz depois do convite e a oficialização que foi feita pelo Daniel, meu companheiro, que eu conheço há muitos anos, que tem um trabalho belíssimo na área da educação, quando foi secretário, também quando foi secretário da FEM. Primeira medida que eu fiz foi conversar com o pastor da minha igreja, pedindo a proteção espiritual, porque eu sei que vai ser uma campanha que não é fácil, é uma campanha difícil. Mas nós vamos fazer uma campanha de proposta para tentar resolver ainda mais os problemas que essa cidade tem. Nós precisamos avançar nas conquistas do povo dessa cidade e do servidor público. Agora, apesar de tudo, né, professor, se a gente analisar bem, desde a reabertura democrática, quando os prefeitos passaram a ser eleitos diretamente, não nomeados, né, se eu me falha a memória, de lá para cá foram Adalberto Aragão, Calume, Jorge Viana, Flaviano, Mauri, Flaviano, depois Angelim 2 vezes, Marcos Alexandre 2 vezes e agora a prefeita Socorro Nery. Até os que não se destacaram aos olhos da população, pelo menos não foram irresponsáveis do ponto de vista da gestão em si, né? A gestão fiscal. Então, nesse particular, Rio Branco teve sorte, diferente de outros municípios, né, professor? Posso dizer que na nossa gestão, nós cuidamos direitinho. Eu fui o secretário que cuidei pelo menos de 30% do orçamento da prefeitura. 30% estava comigo. E a parte mais difícil, que era a parte da administração, que cuidava dos contratos, sim, que cuidava também do planejamento da prefeitura e cuidava de RH, dos servidores. E nós deixamos a prefeitura, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, resolvido. Né? A Prefeitura de Rio Branco nunca teve problema com relação ao desequilíbrio fiscal com gasto, com investimento em pessoal. Inclusive, tem muitos que falam que pessoal é gasto, pessoal é investimento. Claro. Investir nas pessoas, investir na formação, sim, sim, investir no salário, porque é a sobrevivência e a subsistência das, claro, pessoas. Então, nós tivemos essa responsabilidade e esse compromisso. Nunca nós falhamos com essa obrigação legal. Né? E hoje a Prefeitura tem ainda numa condição positiva, fruto do trabalho que nós fizemos ao longo desse tempo que nós tivemos no governo. Bom, lá em 2005, 2006, o senhor afastou-se, como eu falei agora há pouco, o senhor foi estudar na Espanha, em Salamanca, cidade universitária. E naquele período, a gente conversou bastante, o senhor se tornou uma espécie de colaborador do jornal, escrevendo artigo. Foi bom para o jornal porque tinha um conteúdo diferenciado, abordando temas diferentes também, de política, a questão social, sempre aplicado à ciência, né, aos seus estudos. Isso tudo, somando esses artigos, o curso em si, de que forma isso pode somar de forma positiva agora nesses novos desafios? Olha, Muniz, o saber e o conhecimento ele é muito importante. Eu estou numa fase onde
é a fase que nós podemos dizer do desenvolvimento humano, a fase de maior produção do conhecimento. Eu estou com 54 anos de idade, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou ajustado e eu me preparei para isso. Eu não pedi para ninguém para mim ser candidato a vice, eu não fui atrás, foi algo que foi convidado, eu não fiz disputa, eu não busquei isso. Então, toda a minha história de conhecimento, de estudo, de formação, me leva a essa capacidade de fazer um bom trabalho junto com o Daniel. Eu sei do compromisso do Daniel e ele sabe também do nosso, e o que mais a gente defende, o que mais a gente acredita é a união. Nós precisamos de um governo unido. Um governo unido, ele trabalha para o povo. Se você observar o que está posto hoje um pouco na nossa cidade, é muita briga, é muita confusão. Do lado de lá, eu não digo nem os nossos adversários, eu digo os nossos concorrentes, porque eu quero fazer uma campanha, nós vamos fazer uma campanha que respeita as opiniões das pessoas, que dialogam com proposta, porque é o que é melhor para a cidade de Rio Branco. A gente vê uma desunião. Você vê, estão brigando inclusive por algo que não tem, que é a Prefeitura de Rio Branco, que ainda está num mandato que está se encerrando, que foi conquistado pelo Marcos Alexandre. E uma das coisas que a gente mais pode dizer para a sociedade é a ingratidão. A ingratidão é a pior das covardias. E nós não podemos deixar que a ingratidão entre nos nossos corações. Eu sou daquele que sou da paz, eu sou do amor, da construção das famílias, da unidade, da união, melhor pela nossa cidade. Nós estamos vivendo um momento crítico, uma crise econômica, uma crise sanitária, e a gente vê ainda muitas brigas. Então nós precisamos, a classe política precisa estar unificada em torno de uma política que possa ajudar as pessoas que vivem na periferia dessa cidade. Eu sempre morei na periferia dessa cidade, nos bairros mais pobres. Moro aqui há 40 anos. Vi essa cidade crescer. Sou filho de trabalhador rural, vim para cá com 14 anos de idade, estudando, fiz o antigo, o meu primário, ele é o Mobral, um programa do governo federal. O governo militar. Governo militar. Dos anos 60. Dos anos 60. 70. O meu segundo grau é supletivo. E eu passei no vestibular em segundo lugar na época que eu fiz o concurso para entrar na universidade. Mobral, gente, é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Exatamente. Então, essa é a história do Cláudio Ezequiel. Isso é o que o Cláudio Ezequiel construiu nesse estado. E nós vamos junto com o Daniel, que vai ser o nosso líder, conduzir esse processo para uma melhoria da nossa cidade. Então, nós não vamos tratar todos aqueles que nos ajudaram no passado, todos aqueles que estão nos somando força agora, nós estamos junto com eles e nós queremos o melhor. Se você olhar o que foi feito pelo prefeito Angelim, se você olhar o que foi feito pelo prefeito Marcos, lá atrás que começou com o Jorge, foi muita coisa nessa cidade, muita coisa nessa cidade. Eu vou aqui dizer para você o seguinte, o debate mais importante que aconteceu aqui, eu vou voltar um pouquinho, porque os mais jovens precisam entender. Claro, é importante isso. Se você voltar lá nos anos 90, o saudoso Edmundo Pinto governou 1 ano e pouco, depois ele foi assassinado. O debate dele, eu lembro da campanha, eu era muito jovem. 1 ano e 4 meses. Eu era muito jovem naquela época, eu lembro que o debate que ele colocou era fazer o canal da maternidade. Aliás, 1 ano e 2 meses, naquele tempo a posse era no dia 15 de março. Isso, exatamente. Então, o debate que ele colocou naquela época era fazer o canal da urbanizar aquilo ali. Né? Aí assassinaram ele. Aí veio um governo seguinte, depois veio outro governo, ficou 7 anos o canal da maternidade travado e ninguém conseguiu destravar para fazer a obra. O Jorge Viana, quando assumiu em 98, em 2 anos, ele destravou e fez. Em 2 anos. Se você olhar para o atual governo que tem hoje, o atual governo que tem hoje no Estado, ele pregou que ia resolver tudo e a maior fala dele era que faltava gestão. Essa era a palavra. Dinheiro tinha, faltava gestão. E agora? Parece que falta dinheiro e falta gestão também. Porque tem, por exemplo, 2 anos que já está no governo e qual é a obra que foi feita até agora? Qual é a obra que está planejada? Para você ser um bom gestor, para você ser um bom administrador, você tem que planejar. Se você não tiver o planejamento, você não executa. O orçamento desse ano foi aprovado no ano passado, então eles já estão trabalhando com o orçamento desse ano. O que salvou o governo e a prefeitura, e inclusive a prefeitura está querendo pegar carona um pouco na ação, foi a pandemia, que veio agora, que foi uma infelicidade para o povo da humanidade toda, que veio tentar resgatar isso. Isso melhorou um pouco a imagem do governo e da prefeitura. Mas, na essência,
Falaram muito no agronegócio. Cadê o agronegócio? Não tem desenvolvimento ainda, não está posto o agronegócio, né, para apresentar o que vai fazer. Então é por isso que eu estou dizendo, brigaram muito e agora continua brigando. Você olha nas redes sociais, aí é confusão de um lado, confusão do outro, um briga com o outro. Nós vamos fazer uma campanha da paz, vamos fazer uma campanha do amor, uma campanha de união das famílias, uma campanha que vai mostrar para a sociedade o melhor. Na educação, na saúde, na segurança que é de responsabilidade da prefeitura. Então é isso que nós vamos fazer, de buscar a unidade. Eu e o Daniel, nós estamos juntos. É 2 gerações que estão aqui somando junto para a gente somar força para fazer o melhor pela cidade de Rio Branco. Nem então, tudo que a gente planeja é executado, mas nada é impossível ser executado antes de ser planejado. Primeira coisa, você tem que sonhar o que você vai fazer. Você planeja e executa. Sim. E nesse aspecto, os nossos governos, do Jorge Viana lá atrás, que começou, do Angelim e do Marcos Alexandre, trabalhou muito com planejamento. Sim. Por isso que se você olhar o que foi feito nessa cidade, foi obra dele. E nós não vamos, esse legado é nosso. Esse legado é professor, para encerrar a nossa entrevista, professor, os cientistas políticos, em sua maioria, afirmam que vice tem que ajudar a ganhar e ajudar a administrar, e não atrapalhar. Os colunistas políticos, os nossos amigos, em sua maioria, pensam diferente. Acham que o vice, não atrapalhando, já está muito bom. O senhor se enquadra em qual perfil desse? Eu sei que é meio difícil você fazer uma autoavaliação, e aí? Eu me enquadro no trabalho. O Daniel me conhece, eu conheço ele. Eu tenho certeza que eu não vou disputar com o Daniel e eu sei qual é o papel do Daniel. E uma coisa é certa que eu vou dizer para você, eu não vou atrapalhar o Daniel. Como você vê... Nem na campanha, nem na gestão. Nem na campanha, nem na gestão. E você pode olhar o que está acontecendo hoje na política. O governador e o vice, cada um tem um candidato. Inclusive o governador tem que explicar por que ele não apoia o candidato do partido dele. Eu estou aqui fazendo essa pergunta. Mas o vice também não apoia o dele. Mas é muito estranho isso. Isso é muito estranho, então a gente tem que entender. Estão empatados aí. Tem que entender. Então o vice não é para muita coisa, mas eu quero ajudar o Daniel. E nós vamos ajudar, nós não vamos brigar. É isso que o povo de Rio Branco quer. Unidade para governar e unidade para trabalhar. Enquanto eles brigam, nós vamos trabalhar. Muito obrigado, professor. Boa sorte. Obrigado. Depois do intervalo eu volto para continuar falando em política. Vem aí Roberto Duarte Júnior, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Rio Branco. Até já.